Para a galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana. Bons tempos! Mas antes, se inscreva no canal se você gostou. Deixe seu joinha que nos ajuda a crescer cada vez mais e é muito importante para o nosso canal. Também ative o sininho das notificações para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então, valeu! Observação: este livro é o 10º da coleção. Agora sim, vamos à leitura. Dia da semana, terça-feira. O Sr. Jefferson acordou todo mundo ao amanhecer, dizendo que a gente precisava tomar banho antes do café da manhã. Foi quando me dei conta de que, na verdade, não existia chuveiro no nosso banheiro. O chuveiro ficava do lado de fora do chalé. E a água era da tina de metal que enchemos, na brigada do balde, no dia anterior. Acho que fui o único a lembrar o que tinha dentro daquela tina, porque todo mundo entrou na fila do banho. Além de nojenta, pelo jeito a água estava gelada também. Mas para isso eu estava preparado. De jeito nenhum eu ia tomar banho naquele chuveiro, e mesmo assim podia me manter limpo. O café da manhã não foi muito melhor que as outras refeições, mas pelo menos não serviram aquele ensopado. Só que as panquecas eram duras como pedras e podiam até quebrar os dentes na hora da mordida. Emílio guardou uma panqueca no bolso para mandar pelo correio para a mãe dele. Ele queria mostrar o horror, que era a comida do acampamento. Depois de limparmos a bagunça do café da manhã, a senhora Graziano falou qual seria a programação do dia. Ela disse que a gente ia fazer o mesmo tipo de tarefas passadas para as crianças, que viviam em fazendas como esta, muito tempo atrás. A senhora Graziano contou que antigamente as crianças trabalhavam do nascer do sol até o início da noite. E todas elas começavam a trabalhar assim que tivessem idade para ajudar a família. Mais uma razão para eu ficar feliz por não ter nascido naquela época. Meu grupo começou pelo celeiro. A gente precisava levar pilhas de feno de uma baia para outra. Era um trabalho duro de verdade, e tenho muito respeito pela molecada que fazia isso todo santo dia. Quando acabou, ficamos com a sensação incrível de missão cumprida. Mas quando estávamos indo para o posto de trabalho seguinte, o grupo do Sr. Nuzzi entrou no celeiro. Ele pediu para o grupo dele levar as pilhas de feno para o outro lado, onde elas já estavam desde o começo. Então nem me pergunta por que tivemos aquele trabalho todo. Isso não é coisa que se faça com uma criança. Quando eu estava no primeiro ano, a professora falou que iria me passar uma missão secreta e me deu um bilhete para entregar à professora de outra sala. E todos os dias seguintes, a professora me dava um novo bilhete para entregar. Bom, um dia fiquei curioso para saber o que estava escrito naqueles bilhetes e abri um deles, mas o papel estava em branco. No fim das contas, a explicação foi que a mamãe tinha falado para a professora que estava preocupada com a minha autoestima. Então toda aquela história de missão secreta era só um jeito de fazer com que eu me sentisse importante. Se alguém quer saber por que acho difícil levar qualquer tarefa a sério, foi aí que tudo começou. Nosso grupo passou o resto da manhã percorrendo outros postos de trabalho. Pintamos uma cerca, consertamos uma parede de pedra e empilhamos lenha do lado de fora do alojamento principal. Só digo uma coisa: quando crescer, vou comprar uma fazenda e transformar um lugar num acampamento, porque de verdade, pôr uma molecada para trabalhar de graça e ainda chamar isso de experiência educativa é genial. Depois do almoço, quando voltávamos para o chalé, o Garrett tropeçou numa pedra meio grande. Quando o Emílio viu aquilo, ficou todo preocupado. A pedra tinha umas marcas de arranhões. Daí ele falou que a única pessoa que poderia ter feito uma coisa como aquela era o Silas Unha Grande. O Jeffrey falou que aquela era a lápide do Silas Unha Grande e que estávamos amaldiçoados por perturbar seu descanso eterno. Tentei ser racional. Falei que para começo de conversa, se o Silas Unha Grande estivesse morto, era uma boa notícia para todos. Em segundo lugar, aquela não podia ser a lápide do Silas Unha Grande, porque ele não ia ter como enterrar a si mesmo. Eu jamais deveria ter dito aquilo, porque todo mundo ficou ainda mais assustado. De uma hora para outra, o Silas Unha Grande passou a ser tipo um zumbi, que não tinha como ser morto. Na hora do jantar, só se falava no túmulo do Silas Unha Grande. Alguém falou que tinha visto o Silas Unha Grande no meio do mato. E outra pessoa o viu, do outro lado do acampamento, no mesmo momento. Aí o Albert Sandy começou a falar para todo mundo que ele tinha ouvido dizer que o Silas Unha Grande usava uma rede de túneis subterrâneos por baixo dos chalés, por isso conseguia se locomover tão depressa. Então, graças ao Albert Sandy,
Agora está todo mundo com medo de usar o banheiro do acampamento. Tinha gente falando de segurar até a volta. Não parecia uma ideia muito inteligente, principalmente porque aquele era só o segundo dia. Dia da semana, quarta-feira. Hoje, depois de terminar as tarefas do dia na fazenda, tivemos um tempo livre para fazer o que quiséssemos. Decidi simplesmente tirar uma soneca, mas alguns dos meus colegas de chalé tinham outros planos. Garrett, Jeffrey e Jordan disseram que estavam cansados de comer ensopado no jantar, então eles iam até o rio pegar um peixe. Aquela era a ideia mais idiota que já tinha ouvido na vida, principalmente porque eles não tinham vara de pescar nem nada do tipo. Mas eles estavam falando bem sério. Assim que saíram, eu voltei para o chalé e deitei na cama. Demorei um bom tempo para pegar no sono, e quando finalmente comecei a cochilar, meus colegas de chalé chegaram correndo porta dentro, com um saco na mão. Acredite se quiser, aqueles tontos pegaram mesmo um peixe. Eles conseguiram tirar o peixe do rio, usando a camiseta do Jeffrey como rede. E depois que conseguiram, eles não sabiam o que fazer com o bicho. Mas ficou bem claro que ninguém estava a fim de comer o peixe. Falei para os caras que se eles não pusessem aquele peixe na água logo, ele não ia sobreviver. Garrett pegou o peixe pelo rabo e levou até o banheiro e o jogou dentro da privada. Em seguida, Jordan derramou toda a água de seu cantil no vaso. Assim, o bicho teria um pouco mais de água para nadar. Parecia que o peixe ia sobreviver. Então decidi buscar um balde para levar o bicho de volta e soltar no rio. Mas quando estava prestes a sair, o Sr. Jefferson entrou no chalé. Os outros caras fecharam a porta do banheiro num baque, enquanto eu fiz o meu melhor para fingir que estava tudo bem. Meu palpite era que o Sr. Jefferson não ia gostar muito de ver um peixe na privada, e eu não queria ser mandado para a cama mais cedo pela segunda vez na viagem. O Sr. Jefferson me perguntou onde estavam os outros, e respondi que deviam estar perto do rio. Ele pediu para, se eu visse alguém, avisar que estavam chamando todo mundo, no alojamento principal. Quando o Sr. Jefferson saiu, baixamos a tampa da privada para o peixe não escapar e fomos até o alojamento principal, onde estava o restante do pessoal. A senhora Graziano estava fazendo as entregas para aqueles que haviam recebido alguma coisa de casa. A mamãe me mandou uma carta, e devo admitir que fiquei até meio emocionado quando li. Querido Gregory, estamos morrendo de saudade. Está todo mundo ansioso pela sua volta. Espero que você esteja se divertindo muito. Beijos e abraços, mamãe. Também recebi uma carta do Roderick, mas a dele não foi legal como a da mamãe. Caro Greg, encontrei seus chocolates. Aqui estão as embalagens para você sentir o cheirinho. Ha, ha, ha. Não recebi nada do papai, mas o porco me mandou uma carta. Só espero que isso tenha sido uma piada de alguém da família, porque se aquela coisa aprendeu a escrever, já nem sei mais o que dizer. Julian também recebeu uma carta, só que a mãe dele cometeu o grande erro de mandar uma foto junto. Julian não era o único a demonstrar saudade de casa. Alguns alunos não receberam nada e pediram aos que receberam alguma carta que a lessem em voz alta. Fiz uma fornada dos seus biscoitos preferidos e guardei na geladeira para quando você voltar. Com amor, mamãe. Teve um pessoal que até recebeu pacotes com roupas limpas e coisas do tipo. Mas quem se deu bem mesmo no nosso grupo foi o Graham Bertram, que recebeu uma caixa enorme com uma tonelada de suprimentos. Quando voltamos ao chalé, descobrimos que o Graham tinha mandado a caixa para si mesmo antes da viagem. Ele escondeu nela todo tipo de guloseimas, junto com as coisas para o acampamento. Por sorte, ele estava a fim de dividir. Nunca pensei que comeria salgadinhos numa bota, mas a essa altura eu já tinha desistido da minha dignidade. Emília olhou pela janela e viu que o Sr. Jefferson estava voltando para o chalé. Então escondemos todas as coisas do Graham debaixo de um cobertor. Quando o Sr. Jefferson entrou no chalé, passou por nós e nem notou nada. Infelizmente estávamos tão concentrados nas guloseimas que esquecemos do peixe. Fiquei meio mal pelo Sr. Jefferson, mas aquilo foi um bom lembrete para que eu sempre dê uma olhadinha dentro da privada antes de sentar. Ele ficou furioso e pensou que fosse algum tipo de brincadeira sem graça. Obviamente o Sr. Jefferson pensou que eu tinha tido aquela ideia. Então, à noite, enquanto o resto do grupo comia marshmallows e cantava músicas de acampamento com a Sra. Graziano, fiquei preso no chalé com o monitor fulo da vida. Dia da semana, quinta-feira. A maioria do pessoal no acampamento estava numa boa até ontem. Daí, depois das cartas da família, parece que todo mundo ficou abalado.
Tem um monte de gente com saudade de casa, pedindo para ir embora mais cedo. Mas os monitores disseram que a única justificativa para isso seriam motivos médicos. Bom, acho que eles não deveriam ter dado essa brecha, porque agora a molecada está tentando ficar doente de propósito. Melinda Hanson estava toda esquisita no almoço. Ela repetiu 2 vezes o ensopado para passar mal, o que parecia uma coisa meio radical demais para mim. Só que depois de passar algumas horas na enfermaria com indigestão, Melinda foi mandada de volta para o grupo dela. Julia conseguiu ir além. O Sr. Jefferson o encontrou no chalé se debatendo de dor com a mão na barriga, do lado de desodorante Stick, comido pela metade. Esse foi o fim da linha para o Julian. Algumas horas depois, a mãe do Julian apareceu para buscá-lo. Quando foi embora, ele já parecia totalmente recuperado. Um monte de gente começou a comentar que o Julian teve uma ideia e tanto, e os monitores notaram a movimentação. De uma hora para outra, eles recolheram o desodorante de todo mundo, para ninguém mais seguir pelo mesmo caminho do Julian. Essa foi uma péssima notícia para o nosso chalé. E com toalhas molhadas e roupas sujas por toda parte, além de gente tomando banho com água de suor, o lugar já estava com cheiro de jaula de zoológico. O desodorante devia ser a única coisa impedindo o ar do nosso quarto de alcançar o nível tóxico. E ficar doente significava ir para casa mais cedo. Isso podia ser ótimo para todo mundo, mas não para mim, porque quanto antes chegasse em casa, mais cedo precisaria encarar o papai. Continua no próximo vídeo o Diário de um Banana. Bons tempos! Então fique ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.